de excelentes profissionais. Por fim, mas não menos importante, cumprimento vocês. É sempre bom a gente reforçar a importância e o papel de vocês aqui hoje. Eu sei que vocês estão cansados, está nítido que vocês estão cansados, está nítido com fome, preocupados com alguma coisa, mas a gente sempre precisa pedir que vocês foquem no momento de hoje, tá? Porque hoje vocês vão decidir o destino de duas pessoas. E essa é uma responsabilidade imensa. Eu sei que todos são estudantes de direito, acredito, então não vou precisar ter mérito ou agir com sensacionalismo, tentando tocar no emocional de vocês, porque vocês são pessoas inteligentes e técnicas que conhecem do direito. Então é do direito que vamos falar. Eu proponho uma reflexão para a gente entender essa questão da imparcialidade de vocês, que é o seguinte: a partir do momento que vocês vestem a toga, vocês não são mais as mesmas pessoas que eram quando entraram aqui. Então, aquelas opiniões sensacionalistas de que bandido bom é bandido novo, ou esse tipo de argumentação rasa, não compete a vossa excelência, principalmente por serem estudantes de direito. Então, aqui vocês não vão analisar e julgar com base no que a defesa diz, ou com base no que a promotoria diz, e sim com base no que existe nos autos, com base no que está aprovado. E aqui nós vamos fazer uma análise do direito material para que vossas excelências possam analisar e chegar à melhor conclusão e mais justa possível. Existe uma reflexão, que talvez vocês até já conheçam, que se chama o mito da caverna, de Platão. Quem nunca leu, eu indico essa leitura principalmente para quem é da área do direito, porque a filosofia e o direito caminham juntas. E o mito da caverna, ele vai dizer, basicamente, existem várias interpretações, mas para o júri, a ligação é essa. Um grupo de pessoas que desde o nascimento permaneceram e cresceram dentro de uma caverna, acorrentadas, de modo que a única coisa que eles conseguiam visualizar era o fundo da caverna. Atrás deles eram refletidas algumas sombras, e eles conseguiam visualizar sombras e vozes de pessoas que estavam atrás. Então, na cabeça deles, viver no fundo de uma caverna não era ruim, até porque era a única realidade que eles conheciam. As vozes que vinham das sombras eram as vozes das pessoas. Então, na cabeça deles, aquela primeira versão da realidade que lhes foram apresentadas era o mundo real. E eu vou tentar entender o que eu estou trazendo essa analogia. Até que um deles consegue se libertar, vai em direção à saída da caverna, e quando ele chega lá, a luz do sol machuca, foi incomoda, desconfortável. E ele cogita retornar para o fundo da caverna. Afinal, aquela era a realidade que ele já conhecia, que era mais confortável, e não precisaria passar por aquilo. Só que rapidamente ele se acostuma com a luz do sol. Quando ele se acostuma, ele enxerga uma outra versão, uma outra realidade. E qual é a ligação disso com o tribunal do direito? Porque é muito natural que nós, não só conselho de sentença, mas todos que estão assistindo, quando escutam a primeira versão de uma história, seja como for, tendem a acreditar veementemente, de modo que fica até desconfortável aceitar outra versão. Ou seja, pode ser desconfortável aceitar uma versão da defesa. Mas então lembra desse homem, e ele ficou desconfortável com a luz do sol, mas ele permaneceu e conseguiu finalmente enxergar. Imagina se ele não tivesse permanecido lá, se ele tivesse retornado para o fim da caverna. Então a reflexão que eu proponho para vocês excelentes é essa. Já que as ferramentas não fiquem presas a sensacionalismos que são ditos para vocês, porque vocês conhecem a lei, mas não precisam falar dessa forma. Agora nós podemos aplicar o direito dos fatos. Eu vou trabalhar inicialmente no quesito neto, tá? O tom do neto. Vou falar aqui no tom do neto, posteriormente os colegas vão falar sobre dados. Mas qual foi a pergunta do neto que eu trouxe aqui hoje? Pode ser que vocês tenham imaginado o seguinte cenário. O neto foi olhar e de forma deliberada, por maldade pura, assassinou a vítima. Só que no tribunal do júri, e no papel do juiz, que não é fácil, o papel de vocês hoje é o mais desafiador, não é o meu, não é o do professor, não é o de nenhuma professor, é de vocês. Que não é fácil, enquanto ser humano, julgar de forma técnica. Mas é necessário. Se é papel de vocês foram selecionados, é sempre importante ter isso em mente. Então, Neto, a versão que é apresentada é que ele vai com Carlos até a residência da vítima, até o local que ele está, para matá-lo. Mas será que é isso mesmo? Não é possível chegar a uma conclusão de forma injusta sem analisar todos os parâmetros. Então, quando a gente vai estudar o crime, a gente analisa o antes, o durante e o pós. E especialmente em relação ao Antônio Neto, a gente precisa analisar o antes. Dou um tapa na cara e foi esquecer de matar? Será que é isso que está sendo trabalhado aqui? Veja bem, o que foi que o Neto disse aqui, que foi que as testemunhas que estavam no bar, inclusive o Jair não está aqui hoje, mas será passado no vídeo dele, que estava presente no bar, comprovando que o Neto era uma pessoa que estava trabalhando na rede. Ele trabalhava no bar. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar em um ambiente como um bar. Mas não sabemos que tem como um bar.
Então, numa noite de comemoração, dia 31 de dezembro, onde todo mundo está comemorando, está com a família, ele está trabalhando. Ele era o neto antes dos fatos. Precisamos analisar isso para entendermos o que levou ele a fazer o que ele fez. Não foi só um tapa no rosto, nunca foi. Então, o neto passa a noite trabalhando, a madrugada de ano novo, trabalhando e servindo um bando de pessoas belas. A gente sabe que é interessante. É um fato. Na manhã do dia 1º, ele continua trabalhando e servindo aquelas pessoas, inclusive a própria vítima, que pediu uma bebida, e ele foi abençoado. Então, ele estava trabalhando durante todo esse tempo. Quando a gente para analisar a situação de uma pessoa que já estava em estresse constante por conta desse trabalho, servindo outras pessoas, lidando com o estresse de ter um bar, a gente sabe que é estressante. Isso é um fato, é inquestionável. E aí, de repente, se inicia uma discussão no meu local de trabalho, onde ele já tem que tomar de conta sozinha, isso ele colocando no lugar dele. Eu vou lá para resolver. No meu bar, não. E qual é a resposta? Um tapa na cara. Quem é o único que vai aceitar um tapa na cara? E ficar por isso mesmo. Então, vou tomar cuidado de tapa na cara. A reação que ele teve, eu não sei. Não podemos dizer qual é a reação de ninguém, porque não cabe a nós. Ninguém aceitaria tomar um tapa na cara enquanto está trabalhando e servindo na frente de várias pessoas. Essa sensação de humilhação, só quem pode medi-la é ele. Não fui eu, não foi você nessa não foi o cachorro, foi ele. E ele disse, eu fui atrás dele, vou tirar a satisfação. Ah, doutora, mas ele foi para matar. Então por que ele não matou lá no bar? Se a arma estava no bar. Então por que ele não chegou na calçada onde a vítima estava sentada atirando? Se ele queria matar. Não, vamos conversar, daqui a pouco eu te mato. Foi isso? Porque eles foram conversar. Todas as testemunhas afirmaram, inclusive a testemunha lá, que eles foram conversar. Que executou amador é esse? Se ele queria matar, se ele realmente estava arquitetando com o carro de matar, que pegasse o carro do carro, já que estava na mesma rua, bem pertinho. Vamos lá, a gente atira, nem sai do carro, vai embora. Pronto, acabou. Isso é uma execução premeditada, que não aconteceu aqui. É sempre importante lembrar que foi um momento onde todos estavam bêbados, onde todos estavam alterados. Carlos acompanhou o neto, morava, a casa do Carlos estava muito próxima. Então já tinha havido ali uma discussão entre o Carlos e a vítima. Ele foi. Então, depois dessa reflexão, será que realmente foi um tapa que motivou isso? Foi só um leve tapa? E quando o neto vai questionar a vítima, que estava bebendo com a garrafa, isso foi comprovado, acabam entrando ali em conflito, porque isso é natural. Afinal, já tinha havido um conflito antes, todos bêbados, é natural que entre em conflito, e circunstancialmente aconteceu, o neto assumiu, ele matou. Ele atirou. Circunstancialmente ele atirou. Mas se ele não queria matar, por que ele estava armado? Eu não sei onde vossas excelências residem, se é aqui embaixo de tempo, mas eu nasci e cresci aqui, conheço o bairro da região, não sei como é hoje, mas pelo menos anos atrás a situação é um pouco mais complicada. Então nada mais natural que andar de uma forma que você possa proteger caso aconteça algum sinistro, alguma situação que se justifique. Não. Em momento algum a gente está buscando justificar a conduta do neto, certo? Porque se assim fosse, estaríamos pedindo absolvição, não é o caso. Não é o caso. Vossas excelências vão condenar, mas vão condenar com base no que existe na lei, de forma técnica, porque esse é o papel de vocês. Não vou pedir para que se emocionem, para que pensem de forma generalista, como eu já falei antes, porque isso não é necessário. É necessário somente uma análise técnica de tudo que aconteceu para que possam chegar a decisão mais justa. Então, circunstancialmente, a gente sabe que o homicídio é um crime circunstancial, que você pode cometer, que eu posso cometer, isso a gente não pode negar, qualquer um de nós poderia cometer, a depender da situação que tivéssemos acontecido naquele momento. E aí, como o promotor bem disse, depois vai trazer até o homicídio foi desejado. Sim, vai trazer. Porque foi o que aconteceu que levou o neto a ir atrás da vítima. Não para executar, para questioná-lo, para confrontá-lo. Por que você bateu no meu rosto? Você está maluco? Por que você bateu no meu rosto? E naquele momento, ambos alteraram, o neto já estava matado. Deu tiro. Por que ele não deu mais tiros, já que a vítima já estava caída? Por que ele não acertou? Ele estava bêbado. Ele tinha bebido sim, mas não a ponto de perder a consciência. Até porque ele estava cuidando de um bar, cuidando de dinheiro, atendendo pessoas. Ele lembra do que aconteceu. Ele bebeu, mas ele estava consciente. Se ele quisesse ter descarregado a arma na vítima, sim, ele teria feito. Mas ele não fez. Tanto é que quando ele foi embora, a vítima ainda estava viva. Eles vão morrer no hospital. Esses detalhes são muito importantes que sejam analisados. Para a gente analisar a verdadeira intenção do neto. Era executar? Por que não descarregou a arma? Por que não matou assim que chegou na calçada? Por que não garantiu uma fuga eficiente? Ele podia ter feito isso. Tudo isso é possível. Inclusive no bar, embora a vítima tenha ido embora rápido, podia, se ele quisesse mesmo. Então não existe essa questão de que foi planejado. Ele foi por algum motivo de cobrança de dívida, não, dívida.
É certo que a testemunha traz a hipótese de que ela concluiu ser uma dívida em razão dos comportamentos pretéritos da vítima. E isso gera abertura para que seja feita uma análise, um estudo, e é papel da acusação comprovar o ônus da prova. Comprovar que existia essa dívida. Isso foi comprovado? Não. Dívida de quê? Não sabemos. Então, como é que a gente vai sustentar uma tese que não foi devidamente comprovada? Sempre importante retornar ao fato de que hoje vocês vão decidir o destino de uma pessoa, então não pode haver brechas, não pode haver contrasoltas. Se não foi comprovado que dívida era essa, ela não existe. Processualmente, tecnicamente, ela não existe. E é isso que a gente tem que analisar aqui hoje. Então, quando se fala em privilégio, e esse é o ponto mais importante em relação ao método, a gente fala sobre o relevante valor moral. Vossas Excelências, se não me engano, vou ler aqui no parágrafo 1º do Código Penal. E o relevante valor moral, embora seja dito como um ensino privilegiado, eu não gosto desse termo porque não é privilégio. Não é privilégio matar uma pessoa. Esse foi um termo desenvolvido pela doutrina, pela jurisprudência, mas que eu tecnicamente, pessoalmente, não gosto. Porque não é um privilégio. É uma causa de diminuição de pena que é aplicada lá na terceira parte da dosimetria que Vossa Excelência já deve conhecer. Então, quando se configura essa causa, ela deve ser reconhecida. E quem vai analisar se ela deve ser reconhecida ou não neste caso são Vossas Excelências. Porque o que é o relevante valor moral? Muito se confunde com as opiniões na seguinte forma. Um tapa não fundamentaria ele ir atrás da vítima para tirar satisfação e acabar matando. Só que aí, o relevante valor moral não se confunde com o relevante valor social. O relevante valor moral está intrínseco ao íntimo de cada pessoa. Então, o que é relevante moralmente para mim pode não ser para vocês. Assim como existem casos de pessoas que encontram seus parceiros no flagra de uma traição, conseguem simplesmente ir embora, outras não conseguem. Outras se alteram e vão para cima, matam. Porque é relevante para cada pessoa, mas de forma diferente. Então, o relevante valor moral deve ser analisado de forma individual. Aquilo que eu falei no começo. Eu não posso medir como o neto deveria reagir diante de um tapa que significou para ele uma humilhação. Uma humilhação. Só ele pode fazer essa medição. Porque era ele que estava lá trabalhando a madrugada toda, enquanto todos estavam curtindo. Foi ele que aguentou a bolsa. Foi ele que serviu a pessoa que posteriormente veio agredir. Lembrando mais uma vez, não querendo justificar a morte da vítima. Se assim o fosse, eu estaria pedindo absolução. Eu não estou pedindo isso. Eu estou pedindo que seja reconhecido, sim, o homicídio no termo privilegiado, pelo relevante valor moral. Porque a situação que ele vivenciou naquele momento foi relevante moralmente para ele. E é algo que deve ser analisado de forma individual. Claro que não irrestritamente, mas de forma individual. Então, as pessoas aqui presentes certamente reagiriam de várias formas, de forma diferente. Há um tapa na circunstância do médico. Não foi, cheguei e dei um tapa, pronto, não foi isso. Existiu todo um cenário pretérito. Então, relevante valor moral é algo que está ligado à pessoa em si, e não que a comunidade, a sociedade, acredita que seja. Isso seria relevante valor social. Então, existe uma diferença. Se, eventualmente, Vossas Excelências entenderem que não houve um ensino privilegiado, que não houve o relevante valor moral para o médico, e pelo menos, e isso seria uma responsabilidade processual, afaste a qualificadora da torpeza. Por quê? A torpeza, ela é uma situação, ela agrava mais ainda o homicídio. Por exemplo, matar uma pessoa que ela é homossexual. Ou matar uma pessoa que teve ciúmes, porque não gostei da cara dela, acho feio, acho bonita demais. É algo tão vil, tão sujo, que agrava mais ainda o homicídio. E qual é a torpeza que existe nesse processo? É vazio aqui, como eu falei antes, a questão da dívida. Mas dívida de quê? Quando surgem indícios de uma eventual prova, é papel da acusação, da força que tem, averiguar a existência dessa prova. Para chegar aqui e mostrar para vocês de forma concreta. E não só entrando na cabeça de vocês, isso não foi realizado. A prova dessa eventual dívida não faz nem sentido em relação ao médico. Não faz sentido. Não existe. Então, eu repito mais uma vez. Não julguem com base no que a defesa, no que a acusação fala, sim com base no que existe de prova.